Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais ou menos 10 horas de ilustração digital condensadas em mais ou menos 15 minutos de vídeo pra você acompanhar comigo aqui a evolução dessa ilustração, e eu queria comentar todos os processos mentais, os que eu consegui, né, que foram passando pela minha cabeça, porque que eu tomei certas decisões. Eu acho que isso pode ser interessante pra você ver que o processo, por mais que seja estruturado, não é tão linear assim. Tudo isso a gente vai ver logo depois da vinheta. Rush, rush. Muito bem, pessoal, olha aí as minhas thumbnails surgindo, onde eu tô trazendo os personagens coelhos que já vieram aqui anunciar os descontos de Páscoa de volta, todos juntos de uma vez, né? Apesar do esboço que eu tenha escolhido ali no final das contas, tinha só duas personagens, a Coelha e a Coelha da Páscoa, que é a de cabelinho verde que eu fiz lá em 2021, e a Coelha, que é a personagem que a gente tem desenhado aqui nesses últimos 2, 3 anos. Apesar de só as duas estarem aqui no rascunho, eu queria muito incluir os outros dois coelhos que já apareceram aqui, né? Um deles é o irmão da Coelha da Páscoa, que é aquele gordinho de pelo vermelho, e o outro é o primeiro coelho da Páscoa, que era um coelhinho branco que passa por algumas situações e ele vira um coelho verde forte, marombado, é o coelho Hulk, e eu queria muito trazer os dois. E quando eu fiz essa cena aqui inicial, só com o rascunho das duas personagens ao centro, segurando a cesta, e esse ângulo, né, esse grid que eu desenhei aí com um olho de peixe, eu falei, nossa, fica ótimo pra colocar os outros dois personagens ao lado. Porém, eu tava com uma certa resistência a fazer os dois personagens de costas pra elas ali, né? Então eu tava tentando explorar poses diferentes pro Coelho Verde que fossem mais dinâmicas, mas eu não consegui chegar em nenhuma que eu gostasse mais do que a ideia de simplesmente fazer ele ali com o muque pra cima e virado de costas, né? Eu tava muito preocupado dessa imagem ficar simétrica demais, porque essas duas personagens principais, a Coelha aí no nosso canto direito da tela, ela tava numa pose no rascunho até muito parecida com a da outra. As duas estão segurando uma cesta com a mão na cintura e as duas estavam com os pezinhos separados, assim, abertos, né? E eu falei, cara, isso aqui tá muito parecido, tá muito igual. Eu quero que tenha alguma simetria pra gente poder construir uma certa harmonia e ter uma direção aqui, né, pra construção dessa composição, mas eu também não quero que a imagem fique monótona, né, fique igualzinha dos dois lados. Aí eu peguei a perna traseira da coelha ali e joguei um pouco mais pra trás, né, então ela tá com o pezinho um pouco com o calcanhar levantado, o joelho mais dobrado, então a pose dela tá um pouco diferente, eu fiz ela dobrar um pouquinho pro centro ali também, enquanto a outra, que já é mais baixinha, ela já tá bastante mais apoiada, vamos dizer assim, do que a outra. Foi o que eu consegui pensar para construir alguma diferenciação entre as duas. E eu acho que isso é interessante. Por mais que exista grande simetria aqui nos elementos, né? Um personagem de um lado, outro do outro, com poses até que bastante parecidas, só de eu fazer esses pequenos ajustes e tá com ciência com relação a isso, já ajuda muito a ficar algo complementar e não simplesmente espelhado, né? Refletido. E isso é difícil às vezes. Outra coisa que eu tô tendo que fazer, que é isso que você tá vendo aí, é que eu não tive a oportunidade de repensar o design dessa personagem antes da ilustração começar, porque eu queria muito fazer esse vídeo logo. E aí eu tive que bolar uma roupa nova pra ela ali, meio que no pulo. Porque quando eu tentei desenhar a roupa original, eu achei que não tava combinando comigo, com as minhas sensibilidades hoje. Eu achei que tava muito grosseiro e eu queria algo que tivesse um pouquinho mais de pé no chão com relação a esses detalhes de botões e golas e tudo mais. A versão anterior, ela era mais iconográfica, eu acho, tinha uns elementos grandes e dourados e que eram bonitos, mas eu queria algo um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais prático, vamos dizer assim, e eu fui atrás de referências de imagens que tinham desses casaquinhos meio militares, pelo que eu entendi, que tinham esses dois espaços, né, pra você passar os braços ali. Então, de frente, daria pra ter uma imagem onde a personagem fica completamente coberta ali por cima, né, mas com esses dois vãos dá pros braços passarem. Então é tipo um casaco meio poncho, que tem esses furos do lado, e eu falei, nossa, isso daqui é muito legal, eu acho que cria uma silhueta diferente,
diferente pra ela também, e é muito maneiro. Então eu fiz as linhas finais dessas duas personagens, coloquei as cores base e depois pintei as linhas com uma cor bem próxima da cor base, e depois passei mais uma linha de contorno só na parte externa, né? Tá aí também o rascunho, ó, da visão que eu imaginei pra essa personagem de pé ali, um negócio meio Guaraná, Shaw, daquela bichinha lá daquele jogo lá do Hollow Knight. Eu acho que daria pra ser algo parecido com aquilo, né? Aí eu vou prosseguir fazendo a line art dos dois outros personagens ali atrás. O irmão da Coelha da Páscoa, que é esse aí de pelo vermelho e barriga. E olheiras, né? Porque ele tá muito cansado dessa profissão dele aí. Hoje ele tá mais na supervisão do que necessariamente no trabalho duro. Mas ele compareceu ainda assim. E eu fiquei muito feliz de poder redesenhar ele aí, né? Nessa pesquisa de referência com roupas também, eu acabei prestando atenção um pouquinho nessa costura que tem na parte ali de trás das costas, que conecta os braços, né? Então eu tentei ser um pouco atencioso com relação a isso. Esse outro personagem, o Coelho Verde aí, ele nem usava roupa, né? Nas versões iniciais ali, ele era aqueles bichinhos de cartoon que não tinha necessidade de ter uma roupinha. Mas isso é uma coisa que você pode reparar. Quando você aumenta a fidelidade anatômica desses personagens antropomórficos, começa a ficar um pouco estranho se eles não tiverem roupa. E aí nesse caso eu falei, mano, vamos vestir esse coelho. E eu botei uma roupa meio assim, meio fazendeiro da vida. Eu queria uma coisa meio urbana, mas meio roça também. Então botei uma calça social nele aí listrada, botei um suspensório. Inclusive agora eu tô pensando, eu acho que o suspensório devia dar pra ver mais pela frente, né, do outro lado. Puxa vida! Bom, mas pelo menos ainda dá pra dar um migué, que é o ângulo. Ou talvez não dá pra dar migué não. Acho que foi... Vocês me pegaram no pulo, né? Porque coelhos saltam. Outra coisa que eu tive o trabalho de fazer, tive que encontrar referência específica, foi fazer a cesta. Achei várias fotos de cesta e fui fazendo. Essa ilustração era pra ter terminado mais ou menos por aqui, gente. Mais ou menos por aqui era pra ter tudo já concluído, pronto, terminado, né? Mas eu fiquei com uma coceira, eu falei, pô, esse ângulo de olho de peixe ficou tão legal. Se eu tivesse um cenário aqui, mesmo que eu pintasse ele rapidamente, acho que já seria muito maneiro, daria uma valorizada boa. Eu acabei me empolgando e falei, pô, eu já tenho o design todo de um ambiente que eu construí pra arte lá em 2021. Tinha até modelo 3D e tudo, né? Mas eu falei, pô, só ter a referência do design já ajuda. Eu já configurei aqui essas réguas de olho de peixe. Vamos botar uma régua de simetria junto pra desenhar olho de peixe simétrico. E eu posso agora só mandar bala e fazer os mesmos detalhes que eu já conheço ali nesse prédio, né? A parte mais difícil aqui de trabalhar com esse tipo de perspectiva é, sinceramente, ficar ligando e desligando a régua para fazer traços que não são perfeitamente alinhados com o ângulo do olho de peixe, né? Mas eles tendo ali, né, servindo de base para criar as linhas guias principais, o resto dá para fazer com alguma tranquilidade em cima disso. Eu acho que eu aprendi a resolver esse tipo de cenário bastante quando eu fiz lá a ilustração esse ano ali do santuário, e dessa vez aqui eu sinto que eu só continuei, eu peguei aquela experiência e continuei o que eu tinha aprendido por ali, né? Então foi uma experiência muito boa que ajudou a resolver tudo isso daqui com um pouco mais de facilidade. Acho que a coisa que mais ajuda aqui para vender esse senso de profundidade de tudo isso é a disposição ali desses azulejos barra detalhes no chão. Isso daí ajuda muito a vender essa dimensão. Eu tinha feito um rascunho ali em algum momento para fazer um grid quadriculado, né, invertido, e tá funcionando, ficou legal, mas eu sinto que os quadradinhos ficaram pequenos demais, e aí deu a impressão de que os personagens eram muito grandes ou muito gigantes pra cena. Então isso foi uma coisa que eu fui equilibrando muito no gosto, assim, muito na impressão, mas eu acho que deu certo, deu pra fazer ali uma parte legal. O interessante é que dentro desse cenário, uma das partes que eu vou dar mais atenção, mais carinho, vai ser justamente essa porção inferior do chão, que é o que aparece logo abaixo dos personagens. Infelizmente, a maioria dos detalhes que eu fiz aqui, tipo, aqueles arabescos, as janelas, tudo isso vai ser coberto com personagem. Mas eu pensei, pô, é um elemento da ilustração, se eu quiser fazer alguma firula depois, na hora de apresentar eles, ou na hora de mostrar uma coisa ou outra, pelo menos eu tenho o cenário, então
Eu acabei desenhando tudo mesmo pra ter ali aquela consistência. Foi algo que eu gostei de fazer. Se eu precisar adaptar pra algum outro contexto depois, eu tenho essa liberdade, né? Aí vocês estão vendo um dos processos que eu gosto muito quando chega nessa etapa, que é quando a gente já tem um cenário mais ou menos funcionando e os personagens no lugar, e eu começo a definir a direção da luz e sombra, da iluminação principal, e copiar essa iluminação para os personagens, e aí você começa a sentir que os dois elementos, né, os personagens e o cenário, começam a se casar ali, a gente começa a ter essa sinergia entre essas coisas. E no geral eu tô fazendo, né, as sombras, as cores das sombras do cenário são as mesmas cores de sombra que estão influenciando os personagens, a mesma direcionalidade da luz eu vou aplicar agora aos personagens aí, então isso ajuda a construir essa sinergia entre esses dois tipos de elementos, né? Isso é uma das coisas que o pessoal me pergunta com alguma frequência e eu às vezes não sei exatamente o que dizer, porque em tese é o mesmo processo que os personagens estão passando, o personagem e o fundo vai passar também. Então tipo, o mesmo fenômeno que faz com que as sombras no rosto e no corpo do personagem estejam coesas, é mais ou menos isso que eu vou fazer com relação aos personagens e o fundo. É só elementos diferentes que estão seguindo as mesmas influências de iluminação, de sombra, de luz e de matizes, né? Então ali tá tudo funcionando, porque o mesmo esquema de iluminação tá aplicado a todo mundo. Depois de definir esse ângulo principal de iluminação, fui fazendo ali uma luzinha secundária, e acho que a parte mais divertida disso tudo, que é equalizar ali os contrastes. Mesmo sendo uma ilustração que tenha contornos, né, e eu tô ali sempre reforçando os contornos desses personagens, eu ainda preciso que exista separação desses elementos, né? Então os personagens, as duas mocinhas da frente e os dois caras de trás, eu preciso fazer com que exista uma separação entre eles. Então eu pego ali um brush fofo bem grande, dou umas 2, 3 clicadinhas pra fazer ali as costas daquele personagem, o gordinho, pra as costas dele dar uma sumidinha ali e o contraste entre os dois personagens ficar um pouco mais evidente. Como é que a gente gera contraste, como é que a gente presta atenção nos valores? Né, fazendo justaposições de coisas diferentes. Então, valores claros perto de valores mais escuros. As linhas muitas vezes atrapalham nesse pensamento, porque a linha é o hack, né? A linha resolve o contraste dos elementos com uma borda duríssima de nível máximo, né? Às vezes o contorno é preto, então o que a gente acaba tendo é algo que resolve essa sensação sem que você tenha que fazer isso com os valores. Por isso que trabalhar linhas e valores ao mesmo tempo exige um certo vai e vem aqui para ver como é que tá funcionando e uma atenção para isso. Esse é um dos motivos também do porquê retirar as linhas não é simples, porque ao retirar as linhas você tem que substituir tudo que elas faziam por outras coisas, né? Então, quando sai a linha, tem que entrar 3 outras coisas no lugar que vai fazer o que ela tava fazendo. Linhas são super poderosas, né? Esse é um conceito que eu acho interessante. Outra coisa que eu vou revisar aqui também agora nessa etapa, agora que eu já tenho tipo o cenário basicamente resolvido, os personagens estão mais contrastados do que os elementos do fundo, eu vou revisar um pouco as decisões de iluminação que eu fiz aqui, para que fique tudo um pouquinho mais casadinho, um pouquinho mais coeso, e já estamos numa parte de refinamento, agora é render, né? Eu tô voltando na imagem. Esse tipo de exibição que eu tô fazendo não mostra os zooms e giros da tela que eu tô aplicando aqui, mas eu tô agora olhando a cara do coelho, mexendo só no cabelinho dele, pintando só o cabelo dele, mexendo ali na roupa dele. Eu tô indo de personagem em personagem, refinando os detalhes de cada um deles, para que a gente tenha uma imagem um pouquinho mais sólida, né? Sinceramente, eu não precisava ter feito todas essas coisas, né? Outra coisa que eu pensei em fazer foi adicionar as armas desses personagens, mas aí eu vi que eu ia ter que colocar arma em todo mundo e eu não sabia, eu só sabia a arma do design da coelha, o resto eu não sabia. Eu falei, eu não tenho tempo para criar designs agora. Então melhor arrancar isso fora, deixa pra depois. Tô fazendo ali umas luzinhas de rebatimento. Agora é só detalhes mesmo, é só refinamento, é só voltar na imagem e pensar tudo com bastante carinho. Eu tava satisfeito.
eu tinha fechado a ilustração, ido dormir, no dia seguinte eu falei, vamos colocar uns bonecos no fundo? Naquela outra ilustração de 2021, tinha uns personagens, né, reagindo à chegada dos coelhos da Páscoa, e eu falei, pô, deixa eu botar os irmãos Carranca ali atrás, ficando surpresos com toda essa movimentação ali na cidade. E tem alguém ali do outro lado, alguém secreto foi incluso ali no fundo. Eu quero saber quem consegue identificar quem é aquele personagem. Depois de fazer as linhas, cores básicas, colocar uma sombra projetada no chão, temos finalmente a nossa ilustração de Páscoa concluída. E essa é a ilustração de Páscoa desse ano, pessoal, que era para ser um pouco mais simples, mas eu fui complicando ela cada vez mais durante o processo. Espero ter conseguido conversar aqui com vocês algumas das decisões mais importantes que foram aparecendo, né? E agora eu nunca vou conseguir esquecer que eu não fiz a parte da frente do suspensório do coelho verde. Ai, que tristeza. Bom, mas se você quiser aprender alguma coisa então de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, aproveite os descontos de Páscoa e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou!